tudo bem? Eu sou o Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast, agora aqui no YouTube. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores semanalmente e o convidado do episódio de hoje aqui no Resumo Cast é o livro Metaverso e Web3 do Fernando Souza. Agora a gente vai fazer um unboxing desse livro aqui. Então tá aqui Metaverso e Web3. Que mundo é esse? A evolução do marketing digital ao metamarketing da editora Matrix. Está aqui o livro. O futuro que você vai construir para os seus negócios está delineado nas páginas desse livro, escrito por um dos mais importantes especialistas brasileiros do universo digital. Essa obra mostra a evolução do marketing e a situação que vivemos hoje, ajudando você a pensar o futuro que chega cada vez mais rápido. Está aqui o sumário do livro, com os capítulos Uma Revolução em Andamento, Para Quem é Esse Livro, Marketing, Um Mundo em Ebulição, Olha para o Passado e Vislumbra o Futuro, Os Pilares Hoje e Amanhã, Como Navegar por Esse Mundo, Assim Caminha a Web e Quem Sou Eu. Aqui está o livro. Autor do livro: o paulistano Fernando Souza é consultor, palestrante, professor, especialista em marketing e negócios digitais, professor nas principais pós-graduações e MBAs de marketing e negócios do país. O seu conhecimento e experiência já ajudaram milhares de alunos por meio de suas palestras e cursos e também dezenas de empresas, dos mais variados portes e áreas de atuação, para as quais ele organiza workshops e empresta seus serviços para melhorar processos, estruturar e capacitar equipes e desenvolver estratégias nos meios digitais. Então está aqui o Fernando. Tudo bem, Fernando? Seja muito bem-vindo ao Resumo Cast. Tudo ótimo, obrigado. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês. Maravilha. Fernando, fala um pouquinho sobre qual é a ideia central do teu livro Metaverso e Web3. Tá bom. A ideia central é falar sobre essas mudanças que a gente vai ter nos negócios, no dia a dia das empresas, né, com o metaverso e com o Web3, principalmente dando mais luz à pegada do marketing, né, daí o subtítulo que a gente fala ali do marketing digital ao metamarketing, porque quando a gente ouve falar sobre metaverso e o Web3 e o mundo cripto, tem bastante coisa sendo dita no âmbito um pouco da comportamento do consumidor, como as pessoas vão se relacionar, né, muita coisa dentro do mundo de investimentos, mas não tinha nenhuma obra ainda olhando especificamente para como vai ser o impacto no marketing, né, o impacto das empresas, né, e essa transição que a gente vai ter do marketing digital para o metamarketing. Então, a ideia central aí é esse impacto no marketing. Legal, Fernando, tem algumas perguntas para te fazer. Eu quero saber o que é metaverso. Tá bom. Eu quero saber o que é metamarketing. Boa. Algumas delas, né? E qual a sua definição até de marketing, do conceito de marketing. Então, vamos começar. O que é metaverso? Tá bom. Metaverso é um ambiente imersivo, né? Um conceito que fala sobre ambientes imersivos, que a gente vai poder navegar, fazer compras, conhecer pessoas, né? Muito semelhante como a gente vivenciou, né, das primeiras experiências com a internet e as mídias sociais, só que através de uma tela onde a gente navega da forma que é hoje no celular ou no computador, vendo redes sociais de uma maneira não imersiva, né? Ou seja, a gente está vendo fotos, a gente está vendo vídeos, a gente não está dentro desse ambiente, né? O conceito de metaverso é de trazer essas experiências que a gente já tem de socialização, só que num ambiente imersivo muito semelhante ao que a gente já vê em alguns jogos, né? Como Roblox, como Fortnite, né? Como a gente vê em alguns jogos que não são tão conectados assim, mas como o The Sims, né? Que é um pouquinho mais antigo, o Second Life, que muita gente ali no começo dos anos 2000 teve uma experiência também. Então, todas essas coisas são coisas que já bebem na fonte ali do universo imersivo, né? Desse metaverso, e que aos poucos a gente vai ter múltiplas plataformas permitindo essas conexões. E agora, a gente já tem algumas plataformas hoje de metaverso? Sim, a gente tem várias, né? Tipo, principalmente dentro do universo dos games, né? Como Fortnite, Roblox, né? Que são plataformas mais gamificadas, né? E tem algumas outras que não têm tanto uma proposta de gamificação, e sim mais de convivência, de socialização, como Decentraland, que é uma bem grande, Sandbox, a gente tem também o Spatial, que é ótima para quem está querendo experimentar, ter os primeiros
vários contatos, porque você pode tanto entrar com um óculos, por exemplo, se você tem um óculos de VR, né? Ou com o celular, ou com o computador, e ela tem pouquíssima frição, que a gente chama, né? Você não precisa estar dentro de um mundo cripto para ter uma carteira descentralizada para entrar. Você entra com o login da conta Google ou do Facebook, então já tem... Fala o nome dessa. Spatial. Tem um site? Tem. É spatial.com, mas se você jogar Metaverso Spatial no Google, é o primeiro resultado. Legal. E o teu livro ele fala sobre como ir do marketing digital ao metamarketing. Então eu quero saber o que é marketing digital e o que é esse metamarketing. Tá bom. Então vamos dar um passinho atrás. Vamos falar de marketing, né? Marketing, né? O Kotler foi o maior propagador do marketing lá no início dos anos 60, né? E ele, junto com alguns outros estudiosos da época, definiram que o marketing ele passa por 4 grandes coisas, né? Que são chamados 4 P's do marketing, né? Que é preço, praça, produto e promoção. Então, o marketing ele serve como uma ferramenta dentro do ambiente de administração e comunicação para fazer com que as coisas fluam melhor, né? Para que você tenha um melhor planejamento de produto, um melhor planejamento de praça, que lá na década de 60 falava-se só de ambientes físicos, né? Hoje a gente fala de um ambiente digital como o e-commerce, por exemplo, né? Que é onde o seu negócio está estabelecido, né? Produto, né? Que seja um produto físico, um produto digital ou mesmo um serviço. Né? Então, sou uma agência de comunicação que presta serviços de montar um podcast, por exemplo. Isso é um serviço que você está prestando e que o Kotler diz que você pode melhorar isso olhando essas coisas amarradas por esses 4 P's. Né? E preço, marketing também olha para precificação, se seu preço está certo com o mercado, né? Se ele está compatível com sua entrega e tudo mais. Então, esses são os 4 pilares do marketing. Com o passar dos anos, a gente foi tendo a evolução, né? Dos meios de comunicação, das práticas de negócio, e o marketing foi se digitalizando. Então, a gente começou a ter a primeira onda ali do marketing digital ou digital marketing, que era o marketing dentro dos ambientes digitais. Né? E daí a gente teve algumas outras ramificações, por exemplo, o mobile marketing, né, que hoje a gente está tudo meio que amarrado dentro do marketing digital, mas é um marketing voltado para o ambiente mobile. O metamarketing são essas práticas do marketing, né, sendo pensadas para esse ambiente imersivo, para esse ambiente de metaverso. Então, é a evolução aí das práticas que a gente tem no marketing digital hoje, que acontece dentro do que a gente chama de Web 2, né, para caminhar para esse ambiente de Web 3 e metaverso. E o que o marketing, então, ele ajuda as vendas, correto? Isso. A função dele é... o Kotler diz que, de vendas. Né? O Kotler diz que é melhorar processos de troca, né? Porque a venda, ela necessariamente está ligada a uma compra financeira, né? Mas você pode ter, por exemplo, uma troca de experiências. Por exemplo, uma ONG que não está necessariamente pensando em vender, mas ela está oferecendo uma oportunidade ali para você fazer parte de algo maior, né? E em troca você dá seu tempo. E você pode usar técnicas de marketing para isso. Então, a ideia do marketing é facilitar esse processo de trocas, que podem ser financeiras, ou pode ser permutas, ou pode ser uma troca de tempo, né? Mas ele facilita as trocas. E quais são as oportunidades para quem trabalha com marketing quando surge aí esse termo metamarketing? Tem inúmeras, né? Primeiro que a gente fala um pouco sobre isso no livro, né? Que a gente, da mesma forma com que teve uma grande adoção, né? Do marketing, né? Dentro dos dispositivos mobile, né? Porque as pessoas, aos poucos, começaram a utilizar muito o mobile, né? Nos últimos 10 anos, a gente saiu praticamente de uma navegação desktop para uma navegação no celular. Né? Então, a gente teve uma adoção muito rápida. Então, a expectativa é que isso ocorra também com o metaverso, que em 10 anos a gente tenha um volume considerável de pessoas fazendo navegação, passando o seu tempo dentro do metaverso. Então, a gente vai ter uma demanda muito grande de gestão de comunidades, né? Do mesmo jeito que hoje a gente tem, por exemplo, um profissional que é o Community Manager, que cuida das comunidades dentro do Facebook, dentro do Instagram, dentro do Twitter, que é a pessoa que responde comentário, monta eventos, faz lives, né, dentro das empresas. A gente vai ter a evolução desse profissional cuidando de uma comunidade dentro de um ambiente... E ele pode ser um avatar lá dentro. Exatamente. Da comunidade. Provavelmente ele vai ser um avatar em 99%. Conversar com pessoas. Conversar com pessoas, montar evento, propor. Então, cada vez mais vai ser um gestor dessa comunidade num ambiente
físico ali, né, imersivo, onde você tem uma pracinha ali que você pode fazer um show, fazer uma transmissão ao vivo, pode fazer uma palestra, e esse Community Manager vai fazer a gestão como se fosse uma pessoa de eventos, tá? A gente tem os profissionais de design, tá? Que dentro da área de marketing ainda, fazendo propagandas, fazendo anúncios, fazendo espaços dentro do metaverso, né? Escritores, roteiristas, redatores, né? Escrevendo coisas para essas propostas de metaverso, né? Fazendo narrativas digitais. Então, praticamente todas as áreas do marketing, seja quem já está com um pezinho no marketing digital, ou mesmo quem já tem um pé, por exemplo, no marketing físico, dá um pulo muito grande quando a gente fala de metaverso, porque uma empresa hoje que está muito acostumada a montar stands, montar espaços para um ambiente físico, e já tem profissionais 3D lá dentro, ela está um passo muito próximo de conseguir fazer isso também dentro de um ambiente de metaverso, que você vai precisar de design 3D, você vai precisar de toda essa dinâmica de evento. Então, a gente vai ter uma evolução grande aí para todo mundo que já está com um pezinho no marketing, né? E para os profissionais em gerais, empreendedores, né? Da mesma forma que hoje é muito difícil uma empresa, um negócio viver sem, né, um trabalho de marketing digital, um trabalho nas mídias sociais, né? Provavelmente em 10 anos, boa parte das empresas também vão ter que estar, de alguma forma, tendo experiências dentro do metaverso. Legal. Por que 10 anos? Já te falo. A gente tem uma curva de adoção em tecnologia, né, que ela é baseada em algumas premissas de uso tecnológico, tanto de softwares quanto de hardwares, né? Então, a gente entende que nos próximos, e daí tem muitos estudos falando sobre isso, nos próximos 2 anos a gente tem os early adopters, né, as pessoas que entram de uma maneira mais rápida ali, uma curva de adoção mais próxima, né? Em 5 a gente começa a ter o ser humano médio ali já começando a experimentar, e em 10 anos a gente tem a maturidade dessas plataformas. Por quê? Porque depende bastante dos gadgets, né? Do mesmo jeito que hoje, quando a gente olha para um óculos de VR, né, que vai proporcionar uma experiência muito legal, ele é algo grandão ainda, pesado, assim como os primeiros celulares, a gente tinha lá o tijolola, que era um tijolão, né? Os óculos hoje eles estão mais ou menos nesse momento, né? Então a gente tem uma expectativa que em 10 anos, a Ray-Ban, por exemplo, que é uma das principais players aí, junto com o Facebook fazendo essa mudança, tem um óculos muito semelhante ao óculos do dia a dia que a gente usa na rua, aquele modelo padrão da Ray-Ban, só que com características imersivas, que você vai ter uma câmera, e o de câmera já tem hoje, só que ele não tem projeção na tela. Então, por exemplo, pessoas que não usavam óculos vão começar a utilizar um óculos para ter informações na tela do seu óculos, muito semelhante a gente teve a adoção dos smartwatches, de pessoas que não usavam relógio e pelas características smart começaram a usar. Então a gente vai ter bastante coisa aí nessa mudança, né, aos 10 anos. Tem um pouco dessa questão da aceleração da indústria para fornecer hardwares que permitam mais gente entrar. E aí seria a realidade aumentada, né? Eu tá aqui no meu óculos enxergando informações complementares aqui à minha realidade que eu tô. Exatamente. Isso aí também seria considerado um metaverso. Exato. A gente pode fazer marketing aqui, sem dúvida nenhuma. Se relacionar com os gadgets de uma forma diferente do que a gente se relaciona hoje? Sim, sem dúvida, né? Quando a gente fala de tecnologias que fomentam esse ecossistema de metaverso, né? A gente tem 2 grandes tecnologias, né? Que é o RA, que é a realidade aumentada, né? E a realidade imersiva. É a realidade virtual ali, que é quando a gente entra num mundo paralelo, né? As duas bebem na fonte do metaverso, né? Tipo, estão dentro desse ecossistema. Então, a gente vai ter jogos que são extremamente imersivos, ou ambientes que você entra e, tipo, tá num mundo paralelo, né? Mas também, dentro do mundo físico, uma sobreposição de uma camada de socialização, né? Então, a gente vai estar no mercado, por exemplo, e vendo o preço das coisas só de olhar para os objetos, né? Então, você vai olhar e falar assim, tem uma promoção aqui, ou quero saber da ficha técnica desse iogurte. Né? Você vai conseguir ver isso dentro do seu óculos, por exemplo. Isso seria fantástico. Sim. Eu seria um usuário. Então. Ele adopta. A expectativa do mercado é que quanto mais informação a gente conseguir colocar dentro dessa experiência, né? Quanto mais facilidade, né? Maior vai ser a adoção, né? Do mesmo jeito que a gente não teve uma tomada de decisão muito racional de vamos sair do computador para o celular, mas a gente, em menos de 10 anos, a gente teve essa curva porque foi ficando mais fácil cada vez mais usar o celular e a gente tinha mais serviços lá,
Tá? A gente entende que hoje essa tecnologia do metaverso, né, que também não tem um metaverso, vão ser vários, ela é mais ou menos como a tecnologia do mobile. Então, a gente vai ter múltiplos aplicativos ali que vão permitir que a gente tenha essa navegação por eles. Legal. E aqui no teu livro você fala sobre alguns cases, né? Já falamos sobre alguns cases de aplicação das tecnologias imersivas, das plataformas. Quais são os cases aí que, na tua opinião, podem vir a acontecer, cases interessantes de home office e indústria 4.0? O que você tem aí no horizonte? Cara, já tem muita coisa legal rolando, né? Tipo, tanto de cases de publicidade, por exemplo, de levar o que a gente já faz dentro do mundo físico para ir para o mundo digital, mundo virtual, né? Como, por exemplo, eu cito no livro de uma ação de uma grande cervejaria que fez uma empena de um prédio, né? Como seria no mundo físico que um grafiteiro faz o grafite da empena do prédio, dentro de um metaverso, e daí fez a empena toda, só que o mais legal, né? No metaverso, as coisas não têm tanto limite. Então, além de ter um copo de cerveja gigante na lateral do prédio, esse copo soltava espuma como se fosse uma neve pela cidade toda. Tá? Então, dá para... Pensando em criatividade, dá para pirar um monte de coisa ali dentro do metaverso. Então, a gente tem várias experiências como essa. E na proposta, né, de realidade aumentada, cada vez mais a gente tem tecnologia para fazer com que as pessoas possam trabalhar com óculos VR. Por exemplo, né, o último lançamento de óculos que sai agora, que já foi anunciado e sai agora no comecinho de 2023 da Meta, né, do Facebook, eles criaram um óculos, que é um óculos pensado para trabalho em longo tempo. Então, por exemplo, um profissional de design, um profissional de criação, um arquiteto que trabalha com hoje 3, 4 telas, ou 2 telas ali, ele vai poder colocar um óculos e criar telas infinitas ali. Daí a gente vê, por exemplo, 5 telas, e daí você tá ali manuseando todas as telas dentro de um óculos. E daí o óculos você consegue colocar para carregar e tudo mais. Então, aquele filme Minority Report, das telas do Tom Cruise ali. Exato. Ali ainda demora um pouquinho, porque não tem um óculos, né? Tipo, eles estão só olhando, então acho que já existe um pensamento que, sei lá, em 30 anos a gente tenha, por exemplo, lentes de contato que chega naquela mesma tecnologia, né? Então o cinema acaba pautando muito, mas hoje a gente está mais perto, se for para citar um filme, mais perto das projeções do Jogador Número 1, que é um filme que fala bastante de metaverso, né? Eles usam óculos, tudo num futuro distópico ali, né? A Terra ficou ruim, as pessoas passam mais tempo no metaverso do que no mundo físico, né? Esse é um dos medos também da dinâmica do metaverso, então tem várias soluções já pensando para que lá seja um local legal, e aqui a Terra também, né? Mas a gente está bem próximo de muita coisa que o cinema tem mostrado pra gente nos últimos 20 anos, hein? Legal. E alguns outros cases assim que você acha que seriam úteis e teriam aderência no mercado? Educação, sem saúde... dúvida. Educação e saúde são os mercados que a gente enxerga que vão evoluir mais, de uma maneira mais rápida, né? Porque hoje, como que funciona, por exemplo, quando a gente fala de um treinamento, né, de um médico que ele está ali fazendo sua residência, né? O médico-chefe, ele vai lá, cola do lado da mesa, da cama de um paciente, né? Começa a fazer as entrevistas, falar ali, e daí uma pessoa examina, o outro examina, mas você tem boa parte dos residentes como observadores daquela experiência, né? Isso pode ser muito bem transposto para o ambiente imersivo, e a gente já tem hospitais fazendo testes como esse, onde o residente, onde o aluno ou pós-graduando por uma técnica específica, ele está fazendo isso via realidade aumentada, via realidade imersiva, e ele está como se estivesse dentro daquele ambiente físico. Tá? Dentro da indústria, por exemplo, né, indo pela mesma lógica de trabalho, já tem muitas experiências também onde a realidade aumentada ela é utilizada para minimizar riscos, por exemplo. Então, eu vou ter que aprender a mexer numa máquina que, se eu falhar, pode acontecer alguma coisa, sofrer um acidente. Então, a pessoa primeiro fica treinando lá, numa realidade imersiva ali, ou numa realidade aumentada, sem risco nenhum. Quando ela já está apta para não ter mais tantos riscos, aí sim ela vai para a máquina.
Então, dentro do mercado de trabalho já tem bastante coisa rolando com isso, né? E quando a gente fala de educação, mesma lógica, né? Vamos pensar que a gente está lá falando do corpo humano. Então, daí você pode mostrar um vídeo no YouTube, né? E nem todas as escolas vão ter esse recurso ainda, né? De mostrar o vídeo no YouTube, ou mostrar lá um material que está num papel, na lousa, ou qualquer coisa do tipo. Mas daqui a um tempo a gente vai poder criar lá um modelo 3D, onde o aluno coloca o óculos e ele vê o corpo humano da forma como ele é, e daí ele consegue ver onde estão todos os órgãos, onde estão todos os músculos, onde estão todos os ossos, né? E habilitando e desabilitando isso em tempo real, já tem protótipo disso. Então você fala assim, agora eu quero ver só o coração. Aí você vai lá, isola e vê o coração, e consegue dar a volta, olhar o coração, manusear. Então tem muita coisa legal. Já falando de saúde, falando de viagens, né? Estou explicando o Egito. Pô, que legal você colocar um óculos de realidade aumentada e ver como é o Egito hoje e voltando até lá no tempo das pirâmides. Então, tem muita coisa legal para a educação também. Legal. Você traz no livro alguns conceitos muito legais sobre marketing. Um deles é os pilares hoje e amanhã, né? Então, são algumas coisas que as pessoas têm que entender sobre o marketing, como o marketing está hoje. Muito provavelmente alguém estará fazendo isso aqui no metaverso também, né? Exato. Então, e o que você fala que número 1, marketing de conteúdo, marketing nas mídias sociais, base de dados de CRM, número 4, disseminação, 5, pesquisas online, compra de mídia online, monitoramento e métricas. E aí eu queria que você desse um geral de cada um, a importância deles. Tá bom. Qual que é a ideia, né? Uma das propostas do livro é posicionar o leitor em onde a gente está, né? Que a gente está vivendo o que a gente chama de Web 2.0, transacionando para essa terceira etapa da internet, que é o Web 3.0, né? Então, esses conceitos a gente traz de que hoje eles são cruciais para que você já esteja minimamente calçado, né? Fazendo um bom trabalho de marketing digital e que o próximo passo é fazer exatamente, né, entre aspas, isso dentro do metaverso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de produção de conteúdo hoje para as mídias sociais, é você fazer conteúdo para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, agora para a rede social que lançou nessa semana, o Cool, né? Todo momento sai uma rede social nova, né? O mesmo vai acontecer para o metaverso, só que daí a dinâmica é que, o que é o conteúdo dentro do metaverso, né? Vão ser, por exemplo, se você tiver um espaço físico, entre aspas, né? Você tiver um espaço virtual dentro do metaverso que seja uma loja, o conteúdo é a vitrine, né? O conteúdo vai ser o que você coloca num banner, talvez dentro da sua loja, né? Ou se você vai criar uma experiência ali dentro, então toda semana eu vou ter um talk dentro da minha loja ou dentro de uma praça, dentro de um ambiente que dialogue com os meus consumidores. Então isso é conteúdo. É muito mais caro para produzir conteúdo para o metaverso, né? Tem que produzir, por exemplo, o ambiente todo, o cenário, a experiência. Essa normalmente é a principal percepção, né? Só que hoje, como que a gente está dentro do universo de imersivo, né? A gente está vivendo algo muito semelhante ao que aconteceu com o Web 1, né? Que você tinha ali alguns sites que eram feitos de uma maneira muito simples, né? Lá no comecinho da internet, e você tinha sites extremamente robustos lá, como na época uma American Online, né? Um UOL da vida e tudo mais. Hoje a gente está mais ou menos nessa mesma lógica. A gente vê grandes marcas fazendo ambientes super exclusivos, né? Como uma Gucci, por exemplo, fazendo o seu próprio ambiente imersivo, onde tem um designer fazendo algo exclusivo, né? Ou você tem propostas que já são pré-moldadas, que você tem custo zero. Por exemplo, no Spatio, a gente, na consultoria, né? Temos feito algumas festas, algumas ações lá dentro, onde praticamente o custo para o empreendedor, para a marca, é zero. É só os profissionais que já estão ali. Modelado lá. Exato. Já tem ali um modelo, por exemplo, de uma arena, ou um modelo de um ambiente para palestra, um modelo para o ambiente semelhante a uma casa ali. Então, você consegue usar esse modelo pré-formatado, né? Fazer uma decoração ali de colocar quadro, colocar eventualmente um NFT na parede, se você tiver e tudo mais. Mas você já consegue receber as pessoas. Você consegue, por exemplo, colocar a estrutura como se fosse um telão, e daí, se quiser passar um vídeo de YouTube, se quiser passar uma música, fazer uma transmissão de Zoom dentro do metaverso. Então, o custo ainda não é tão diferente do que seria fazer uma live, fazer um evento físico, né? Só que com uma proposta diferente e inovadora.
Então, se a empresa está buscando inovação, testar, experimentar e não precisa trazer esse quê de exclusividade como uma grande marca de moda, tem opções que são ótimas e a custo praticamente zero. Tá? Se o empreendedor quiser ir lá e fazer sozinho, ele consegue. Tá? A curva de aprendizado para algumas é baixa, como do Spatio, por exemplo. Ou se ele quiser fazer com um parceiro para facilitar um pouco o processo, não é muito diferente do que montar uma live ou montar um evento para fazer um evento dentro do metaverso. Legal. Agora, como é que a gente faz marketing nas mídias sociais no metaverso? O Facebook tem a rede social dele. Isso, né? O Facebook é um das empresas que criou um frisson maior ali, trouxe para o cidadão médio a visibilidade do metaverso, que já estava acontecendo há algum tempo, né? Mas daí com a mudança do nome de Facebook para Meta, eles colocaram, né, um ponto muito importante que, olha, estamos olhando para isso aqui é o futuro, né? Então a gente vai se posicionar para cá. Então, dentro da Meta, né, que é a corporação do Facebook, eles têm uma plataforma que chama Horizon, né? Que é o Horizon ali. Tá vindo pro Brasil, tá chegando. Isso, que tá chegando no Brasil. Já tem usuários, né? Fazendo um gatinho daqui ou dali para testar, né? Colocando o endereço de fora para testar. Mas oficialmente ele ainda não tá no Brasil, né? E aí é uma plataforma onde avatares se relacionam. Isso, né? Exatamente. Lá, que você pode caminhar, conhecer, criar alguns espaços ali, fazer reuniões, por exemplo, né? Então essa é uma das questões que você já vai poder fazer uma gravação de um podcast, por exemplo, lá dentro, e daí o que vai estar aparecendo são nossos avatares. Entendi. E aí a dinâmica seria mais ou menos parecida com as mídias sociais que a gente tem hoje. As pessoas mostram sua vida. Exatamente. Vendem um pouco, que é normal. Exato. O que a gente entende é que da mesma forma com que a gente foi evoluindo para esse uso de mídias sociais e a gente foi passando de uma para outra conforme elas foram surgindo, né? Aos poucos isso vai acontecer com o metaverso também, né? As pessoas vão começar a falar assim, eu passo 2, 3 horas no Instagram, mas eu quero passar mais 2 horas no Horizon e 1 hora no Spatio, porque o Spatio tem um monte de marca de moda que tá com stand legal lá, então eu quero ver as roupas, mas eu não quero simplesmente ficar navegando pelo um Shopee da vida, pelo e-commerce onde eu só quero ver foto. Eu quero entrar com o meu avatar e ficar andando como se fosse um shopping center, por exemplo. Então daí a dinâmica do marketing nas mídias sociais entra na mesma forma de produzir conteúdo, se relacionar, tipo, fazer esse acolhimento, né? Ter materiais. Então, se eu montei lá um espaço de exposição, da mesma forma que eu teria que colocar todos os meus modelos de roupa no Instagram, eu vou ter que colocar eles numa vitrine ali dentro de um stand, por exemplo, no meu espaço de metaverso. Será que vai ter um feed lá dentro das redes sociais do metaverso? Provavelmente não vai ter um feed, mas o que a gente... em boa parte dos metaversos, você tem a sua casa ali, que é onde você nasce. Você chega num espaço que é um espaço só seu, que você pode convidar as pessoas, né? Mas você pode ficar ali fazendo o que você quiser, né? Então, você pode, por exemplo, ter uma dinâmica onde na sua televisão lá do metaverso ou na parede da sua casa, entre aspas, ali, ele fique mostrando as suas principais atualizações. Então daí o feed você que vai escolher onde ele é, se ele é dentro da geladeira, se ele é num quadro, se é a parede inteira, ou se você vai ver continuar vendo as atualizações a mídia social da Web 2. Isso. Legal, entendi. Base de dados e CRM, eu acredito que, o metaverso deve ser um lugar muito propício para gerar dados. Sim, né, sobre pessoas, sim. Existe tráfego de avatares. Exato. Como é que a gente faz isso? Existe uma questão, né, dos metaversos centralizados e descentralizados, né? Porque uma das propostas da Web3 é dar mais poder ao usuário para que ele possa conhecer quais são os dados que ele está compartilhando. Né? Pelo blockchain. Isso, exatamente, que vão estar tudo registrado no blockchain, né? E daí você tem maior transparência do que está sendo registrado ou não. Né? Então, os metaversos descentralizados, a gente vai ter dados sendo coletados na blockchain, ali, dependendo de qual blockchain estiver, e uma quantidade talvez um pouco menor, porque eles já estão pensando numa seletividade de dados, um pouco mais de privacidade, né? Mas, porém, com mais transparência, né? Os que são centralizados, como, por exemplo, do Facebook, né? A gente vai ter uma enorme quantidade de dados, né? Assim como o Facebook já coleta, por onde você andou, o que você fez, quais são os locais que você parou ali, e certamente isso vai poder ser utilizado para dinâmica de propaganda. Né? Então você vai tá navegando por um lugar, andando por ali, e talvez a propaganda de
ônibus ali, ou de o que seria o out of home, né, a propaganda outdoor dentro do metaverso, para você ela apareça de uma maneira diferente, para você como usuário. Então, essa coleta de dados vai ser muito grande, mais ou menos como já acontece hoje em grandes eventos, como uma Bienal, que você sabe quantas pessoas andaram por um corredor, o que elas fizeram, quanto tempo elas ficaram paradas num determinado stand. A gente vai conseguir ter isso, já tem algumas métricas semelhantes dentro dos metaversos, né? Além de todo o dado digital. Então, a gente soma os dados que são comuns, a gente tem em ambientes físicos com os digitais. Legal, e aí nisso entra aí as pesquisas, compra de mídia dentro do metaverso, provavelmente terão empresas vendendo. Isso, né? Hoje já existe compra de mídia, né? Só que ainda muito com projetos especiais, como era lá no comecinho da internet, né? Que você não entrava numa plataforma e comprava anúncios, né? Você tinha que ligar lá pro UOL, pro Terra, pro IG, e falar assim, olha, eu quero colocar um banner, precisava falar com o gerente de conta, quero fazer uma ação para envelopar a home. Então, hoje está muito nessa linha ainda, mas já tem empresas começando a tentar explorar espaços mais com formatos mais padronizados, onde qualquer pessoa possa entrar daqui a um tempo e falar assim, eu quero colocar um banner ali naquela testeira do shopping center, por exemplo, ou na rua. Então, do mesmo jeito que a gente hoje pode comprar outdoor, né, na cidade que possa permitir, né, por exemplo, Guarulhos permite ter outdoor em qualquer lugar, né? São Paulo não em todos, né? A gente vai poder fazer isso no metaverso também. E como é que você ajudaria as pessoas que querem saber como entrar no metaverso? Hoje, além do livro, né, eu tenho palestras, aulas falando um pouquinho sobre isso, né? E tenho também uma consultoria onde a gente faz projetos, né, relacionados tanto ao Web 2 quanto a projetos relacionados ao Web 3, que são as dinâmicas de metaverso, NFT, digitalização, né, e processos ali para entrar dentro desse mundo do metaverso e do mundo da Web3 e mais relacionado a essa tecnologia imersiva, né, que a gente brinca que é a Web 5, né, que é a Web 2 mais a Web 3 ali, é a soma das duas. Então, dentro dessa proposta, a gente tem feito muitas ações como essa, de, vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento, vamos criar uma coleção de NFT para colocar a empresa já com um pezinho dentro desse ambiente. Uma empresa que quer marcar sua presença dentro do metaverso. Exatamente, que quer entender um pouco mais, marcar sua presença, começar a ter um pouquinho mais de inovação dentro do seu negócio. E lá no metaverso, nas plataformas, quem é que está lá hoje? Qual é o tipo de público? Que eu acredito que nem toda empresa vai se beneficiar em realizar alguma ação lá dentro, porque nem todo mundo hoje, né, talvez no futuro próximo, mas hoje está lá. Quem é que está lá no metaverso hoje? Hoje, em geral, é um público entre 20 a 40 anos, então isso é legal. Nas plataformas gamificadas... Eu achei que fosse mais novo até. Isso que eu ia falar. As plataformas gamificadas, elas concentram um público muito jovem, né? Como um Roblox, como, por exemplo, um Fortnite, o adolescente, pré-adolescente ali. Entendi. Né? Porém, essas não tem tanta ação de marketing rolando. Né? Nas que tem mais ações de marketing rolando, né? É um público já maduro. Então é o público de 20 a 40 ali, daí homem e mulher não muda muito, mas pessoas que já estão com um pezinho dentro do universo de tecnologia ou que já gostam um pouquinho mais de inovação, de games, então ainda é um público seleto para qual empresa faz sentido hoje. Uma empresa que queira se conectar, né, com inovação, que queira se conectar com transformação digital e quer se posicionar como uma empresa inovadora. Legal. E aí, o primeiro passo da jornada dela é ter um local ali, tipo um stand. Normalmente sim. Tipo, ter um stand, ter um espaço, ou fazer algo em um espaço já pré-existente, né? Então, por exemplo... Um evento ou um stand fixo? Que funciona Depende mais? bastante. Por exemplo, marcas de moda que vão ter, por exemplo, lá uma troca constante de coleções e tudo mais, faz sentido eventualmente criar um espaço e ir trocando a cada coleção para chamar as pessoas, né? Mas eu sou uma empresa de tecnologia, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, uma TOTUS, né? Que eu quero me posicionar como inovação, mas eu não tenho uma mudança de coleção, eu não tenho um diálogo tão B2C ali, meu negócio é mais B2B, eu quero fazer um evento, por exemplo, né?
faz mais sentido, né? Que daí você cria uma experiência Aí ela pontual. leva pessoas de fora do metaverso para conhecer o metaverso. Exato. Um evento, né? Exatamente. Pontual. Normalmente a lógica tem sido chamar pessoas que já são do meio, né? Influenciadores, figuras públicas, pessoas que já estão habituadas ali àquele universo, e colaboradores, clientes. Então, daí fazer esse mix, né? De quem já está dentro dessa dinâmica, né? Para poder palestrar, falar, interagir, né? E quem está querendo experimentar. Quais são os cases aí que você conhece desse tipo de evento no Brasil? Tem alguns legais. Tipo, tem, por exemplo, a Renner, que recentemente ela fez uma convenção de franqueados, colaboradores e funcionários dentro do metaverso. Qual é Foi... Não vou me lembrar agora. Eu acho que foi Spatial, mas não tenho certeza, tá? Tem o Metaverse Fashion Week, que foi uma ação feita no Decentraland, que foi super legal também, tipo, abriu muito as portas do universo de moda. Né? As duas grandes aí, acho que são essas, e tem muitas experiências pequenas, experiências inovadoras. Né? Então, por exemplo, no ano passado teve uma grande convenção do universo de NFT, que é o NFT Rio, que logo mais vai ter uma edição também em São Paulo. E daí, no físico, reuniu mais de 10 mil pessoas, né? E no online também conseguiu juntar uma galera legal. Né? O que era online? Era no navegador ou era tipo uma plataforma? Você conseguia acessar das três formas, tanto de VR, quanto pelo celular, quanto pelo computador. Né? Semana passada também teve um projeto que é uma DAO, que é uma organização descentralizada, né? Que chama Favela DAO, que também fez uma festa, um lançamento, daí tinha vários patrocinadores. Né? Então tem muitas iniciativas pequenas ali ou médias surgindo com o apoio de uma marca, uma palestra de outra. Tem, por exemplo, a House também, que são dos imóveis, né? Ela fez também um lançamento de um espaço dentro de um metaverso, que foi o Decentraland. Então tem várias iniciativas surgindo já. Legal. E hoje a gente vê as plataformas de metaversos, fala-se também muito de Web3, blockchain, criptomoedas, NFTs. Quando é que você enxerga que haverá acredito que eles irão se conectar, vai ser tudo a mesma coisa, né? Eu vou levar minha wallet para o metaverso e comprar coisas como a criptomoeda lá dentro. Como é que você enxerga essa possibilidade aí? Hoje, de certa forma, aos poucos elas já estão mais ou menos conectadas, né? Tipo, a pessoa que se expõe a uma das tecnologias ali, NFT, ela acaba sentindo um pouquinho mais da outra, né? E a gente tem iniciativas que vão popularizando, né? Então, por exemplo, o Instagram foi lá e habilitou para que as pessoas possam colocar os seus NFTs dentro do Instagram, né? Com os colecionáveis digitais, né? Então, isso já chamou a atenção de bastante gente que não estava exposta a esse universo. Né? Automaticamente, para você conseguir colocar um NFT dentro do Instagram, você precisa ter uma wallet, você precisa ter uma carteira para onde esses NFTs estão conectados. Então, muita gente que não fazia ideia o que era isso, falou assim, nossa, que legal, eu quero um bichinho desse aqui dentro do meu Instagram. Então, precisou descobrir um pouquinho do que é o wallet, né? E daí começa a ter os primeiros contatos com cripto. Né? Vários metaversos têm iniciativas de que quando você compra um determinado item, ele é um NFT. Então, Decentraland é assim. Se você pegar um que é bastante popular, que é o Cidade Alta, que é baseado em GTA, que é o joguinho. Um item lá. seria uma roupa, uma arma, um carro ou um terreno. No caso do Decentraland, os terrenos são NFT. Então, o registro ali, como se fosse a sua escritura do terreno, ele é um NFT. No blockchain. Exatamente. Né? Então, você automaticamente, para ter um terreno ali dentro, você precisa entender um pouquinho de que é NFT e acaba se expondo ao universo cripto. Então, as coisas vão se conectando ainda de uma maneira sutil, mas aos poucos a gente vai ter boa parte da população de alguma forma exposta. Né? Legal. Fernando, para quem você escreveu esse livro? A ideia do livro ela foi escrita para pessoas que querem entender sobre essas mudanças, né, relacionado ao metaverso e ao Web3, seja você um profissional de marketing, um empreendedor, um estudante que quer entender um pouco mais, né, ou já uma pessoa que já está exposta aí a alguma dessas tecnologias do mundo cripto, né, mas quer ter uma visão com uma lupa mais próxima do olhar do marketing.
Legal. E acredito que em breve terá que ser atualizado, né? Sim, Porque sem dúvida. Com toda inovação é assim. Exato, né? Eu costumo brincar que na internet os anos são contados como se fosse a vida de um cachorro. Para cada ano vale 7. Tá aqui. Né? Que é uma das frases do livro. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, em 2 anos a gente vai ter uma evolução de 14 aí, talvez, de como seria a indústria tradicional. Então, legal. Bastante coisa muda. E fala um pouquinho sobre o que mudou na tua vida, alguma convicção, alguma ideia que você modificou durante o processo de escrever e consolidar essas informações do livro, né? O que te fez buscar esse tema? Você já era expert em marketing. Sim. E por que caiu aqui no metaverso? E o que te fez alguma convicção, alguma ideia que você mudou? Eu, ao longo da minha trajetória trabalhando com marketing, né, eu sempre estive muito conectado com inovação, né? Então, lá no comecinho da Web 1, daí logo quando surgiu a Web 2, né, em 2006 eu já estava trabalhando com mídias sociais, né? Então, quando estava vindo as primeiras mídias sociais, né? E daí, quando começou essa movimentação da Web 3, eu já comecei a ficar um pouquinho de olho já, e daí a gente já começou a ter algumas iniciativas dentro da consultoria, né? E eu vi que tinha pouca gente falando sobre isso em português e a gente não tinha nenhuma publicação. Então eu falei, opa, tenho acho que uma oportunidade aqui para mostrar para as pessoas a importância dessa transição da internet. Né? Quando é que você começou a escrever? Eu comecei a rabiscar o livro falando um pouco mais sobre a transição mais focada em Web 3, né? De 2019 para 2020. Né? E daí tinha algumas coisas já, mas não estava falando tanto de metaverso. E daí, quando teve a mudança, né, da Meta de Facebook para Meta, né, aí foi aonde tudo se conectou. Exatamente. Daí tudo se conectou. Eu falei, não, acho que agora é a hora de colocar mais carga no metaverso. Daí dei uma acelerada no projeto. E daí, no final das contas, foi mais ou menos 1 ano ali de trabalho debruçado para escrever tudo. Legal. Fala uma frase que você tiraria do teu livro e colocaria em uma camiseta. Tá bom, vamos lá. Eu peguei uma colinha aqui, mas uma que eu gosto bastante, né? Que cruza um conceito que é já razoavelmente difundido no marketing, que é o Marketing 5.0, né? Que fala que Marketing 5.0 é o metamarketing, é o marketing do metaverso marcado pelo forte uso da tecnologia para apoiar e impulsionar o marketing. Então, a ideia é que a tecnologia essa nova que está surgindo seja utilizada para fazer algo que a gente já vem fazendo, que é o marketing normal. Isso, né? A gente, cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem visto, né, que o ecossistema de tecnologia, ele se apropria cada vez mais e se aproxima cada vez mais dentro do marketing, né? As grandes evoluções de marketing, automação, data-driven, né? Esse olhar para dados, para métricas, depende muito de tecnologia, né? E daí, quando a gente fala do metamarketing, né? Ele, basicamente, ele está fundamentado em tecnologia, né? Então, cada vez mais os profissionais de marketing, né, ou os empreendedores que queiram implementar o marketing de maneira eficaz dentro da empresa, vão começar a ter que olhar um pouquinho mais para a tecnologia. Acho que essa é a mensagem. Legal. Fernando, deixa os teus contatos, explica para as pessoas como elas podem comprar o livro e conhecer a tua consultoria. Claro. Se você acessar lá no Instagram ou Twitter, né, @Fernando Souza, você me encontra com facilidade. Né? Tem o meu site, fernandosouza.com.br, também, que tem os meus principais contatos e tem o link lá pro livro. O livro está disponível nas principais livrarias aí, tá na Amazon, tá nas livrarias físicas, né? E estou à disposição aí para bater um papo com a galera, só me adicionar. Legal. Fernando Souza, Metaverso e Web3. Foi o livro de hoje no Resumo Cast. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, deixa o seu comentário aqui na descrição, nos comentários do YouTube. Deixa também aqui alguma dica de algum livro que você quer ver aqui no Resumo Cast e assine, obviamente, o canal aqui do Resumo Cast, ative a notificação e eu te vejo no próximo episódio do Resumo Cast. Obrigado!